Na pegada hoje falando sobre médicos nas redes sociais, e você pode participar com a gente. 33 é médico? Participe. Como é que você tá nas redes sociais, hein? 33581617. E você costuma acompanhar os seus profissionais da saúde pelas redes sociais também? Liga aí, 33581617. O nosso WhatsApp 998187438. Bibi. É isso aí, a nossa convidada já está na linha, é especialista e sócia da rede social Ology, que é uma rede exclusiva para médicos. Adelaide Vandeput. Bom dia, Adelaide, tudo bem? Bom dia, tudo. Obrigada pela participação aqui com a gente, Na Pegada. Bom, e eu queria que você começasse falando como é que é essa relação, ou como deve ser, né, essa relação dos médicos, assim como para qualquer outro profissional com as redes sociais. É muito difícil separar a vida profissional da vida pessoal nas redes sociais? Exato, na verdade a gente vê que tem um fator cultural mesmo. E os brasileiros são dentro dos quais que mais compartilham a vida pessoal e a vida profissional. Então, isso é uma realidade e todo mundo tem que aprender a lidar com isso. Todas as profissões, na verdade, algumas ainda mais por razões de códigos de ética ou por razões de risco de exposição ainda maior e com consequências mais importantes. Como no caso dos médicos, né? Exato. Se deixar, os pacientes abusam, pedem consultas por aplicativo, mandam fotos, vídeos e mensagens. É importante impor limites nesse tipo de relação? Na verdade, é muito difícil. A gente vê que a relação paciente-médico é uma relação que está evoluindo devido às tecnologias e o acesso às pessoas mais e mais fácil. Agora, o médico pode tentar se proteger em relação à intrusão dos pacientes na vida pessoal dele. Por exemplo, tomando cuidado com amizades online, com pedidos no Facebook, com pacientes com o número de celular entrando em contato o tempo todo. O médico tem que proteger na vida pessoal dele e também oferecer o melhor serviço, mas dentro do que é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. Porque o Brasil hoje Pode falar, pode falar. Hoje o que acontece fora do Brasil, por exemplo, consultas online, isso hoje não é permitido no Brasil. O médico tem que atender no consultório, ele não pode diagnosticar, prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Porque que acontece? Às vezes os pacientes às vezes ficam até bravos com o médico. Nossa, aquele médico é antipático, né? Eu pedi só uma opiniãozinha pelo WhatsApp ali, mandei uma fotinha e tal, mas às vezes não é isso, é porque o médico realmente não pode, não é permitido a ele fazer esse tipo de consulta, né? Exato, na verdade é um desafio muito grande que os médicos estão enfrentando. Imagino. E foi um dos racionais, na verdade, de criar uma rede social exclusiva para eles. Que é um movimento que acontece já fora do Brasil. Desde 2007 tem redes sociais exclusivas para médicos, tem duas muito grandes nos Estados Unidos. E a ideia, na verdade, das redes sociais de nicho é de juntar pessoas que têm o mesmo interesse, os mesmos, a mesma coisa que compartilham. Então, o Ology é uma rede social profissional para os médicos, onde tem todas as funções sociais mesmo, além tem também algumas ferramentas específicas, como uma área de colaboração em diagnóstico, o que permite a médicos de qualquer cidade do Brasil postar um caso e ter sugestões de colegas sobre esses tipos de diagnósticos mais complicados, qual tipo de conduta. Então a ideia do Ology é também reduzir as distâncias, facilitar a disseminação do conhecimento e a colaboração entre os médicos. Bacana. E a Ology agora também disponibilizou para os médicos um manual, né? Um manual de conduta aí nas redes sociais, nas mídias sociais, em função até dessa nova resolução, desses ajustes que foram feitos pelo Conselho Federal de Medicina, falando sobre essa relação do médico e do paciente com as redes sociais. Uma dessas questões, Adelaide, diz respeito à divulgação de fotos, selfies, né? E de informações também
dos pacientes pela internet. É importante o médico saber respeitar essa privacidade, né, do seu paciente? Como trocar informação profissional de forma mais segura com os colegas? Exato. Na verdade, o respeito ao direito de imagem do paciente é muito importante. É respeitar o sigilo profissional, mas é também respeitar a intimidade e a privacidade do paciente. A gente vê, na verdade, que eles deveriam pedir autorização. E também tem isso, e tem também nessa história do selfie do médico que realmente coloca a sua reputação em risco. Então, o Ology, na verdade, como é fechado para os médicos, já tira todo o risco de um paciente encontrar uma foto dele, porque, na verdade, as ferramentas sociais também trazem grandes benefícios para o médico. Então, a ideia é se a gente só faz interdições, proibições, a gente não vai deixar o médico aproveitar todos os recursos que oferecem as redes sociais. Uhum. E os médicos? De maneira geral. E se os médicos que burlarem essas regras podem ser denunciados? O que acontece com eles? Eles podem, na verdade. Os conselhos regionais de medicina têm que lidar com um número crescente de queixas de pacientes que realmente vão atrás. Então, o médico toma um risco também de ser processado. E ter o CRM já vetando, o CRM já está controlando um pouco o que os médicos fazem na internet, porque o médico tem que ter uma função só educativa, então ele não pode fazer autopromoção. Então tem médicos que estão constantemente com o CRM atrás deles. E além disso, tem os pacientes que começam a reclamar, que descubram uma foto onde eles anestesiados ou qualquer, e isso realmente é um risco grande pro médico, é um risco que ele arrisqueia a carreira dele, na verdade. É verdade. E uma outra questão também, né, Adelaide, é que os médicos são uma referência, né? Eles são quase deuses, assim. Tudo que um médico posta ou compartilha, né, ele precisa também verificar a fonte, tomar cuidado com esse tipo de informação que é propagada pela internet. Totalmente. O médico realmente tem que tomar muito cuidado, na verdade. Como profissional, ele tem uma responsabilidade sobre as informações que ele posta. Ele tem que verificar a fonte, ele tem que... E é verdade, o médico é uma figura emblemática, é uma profissão social por excelência. Ele tem que jogar o jogo da posição que ele tem. Ele não pode... É realmente arriscado para ele não ter uma posição extremamente profissional nas mídias sociais. Então ele pode ter o Facebook pessoal, onde não tem pacientes muito próximos, mas o ideal é realmente separar essa vida profissional e o que ele faz na internet, porque uma vez postado, muito difícil ser apagado. Uma vez compartilhado, a gente perde totalmente o controle do que... Então, tem que pensar algumas vezes antes de postar em redes sociais, onde o médico profissional se encontra em contato com pessoas que podem fazer uso dessas informações, que podem... Então, a ideia de oferecer um lugar seguro, que seja fechado, e exclusivo para a classe médica é também devolver... É bem legal, vem atender essa necessidade, onde né? Eles podem realmente achar, na verdade, aproveitar de recursos adicionais. Também, por exemplo, a gente integrou uma plataforma de videoconferência. Então, qualquer médico vamos imaginar, do Rio, pode fazer um curso para residentes do norte do Brasil, e isso com zero custo. Então, a gente quer, na verdade, o médico também está muito pressão no Brasil. O médico estuda muito, tem muitos desafios ao redor dele, que seja no sistema público, no sistema privado também, montar um consultório. É uma profissão que está sob pressão o tempo todo. Então, a ideia do Ology é também facilitar a busca de informações confiáveis. Isso aí. Porque no final o médico usa a internet para fins profissionais. Ele usa, claro, para discutir casos, e muitas vezes no Facebook, o que pode trazer grandes problemas. Claro. É verdade. Mas ele usa também para buscar informações, por exemplo, interações medicamentosas. Tudo isso ele pode encontrar no Ology. A ideia ele pode guardar um Facebook aberto para
relação com os amigos dele, com a família, e ter uma outra rede aberta, que é uma rede onde, em vez de buscar em um monte de lugares na internet as informações das associações médicas, da associação médica da qual ele pertenece, da instituição, do hospital, ele concentra num lugar só, porque ele deveria precisar para o dia a dia dele. E a rede social Ology, eu imagino que protege, né, o usuário de falsos médicos, né? Exato, na verdade a gente verifica com a base do CFM, quando o médico se cadastra, a gente verifica a partir do CRM dele e também do CPF, para ter, para tentar ter certeza que são só médicos que estão interagindo dentro da plataforma. É porque no Face eu posso muito bem colocar uma roupa branca e tal e falar, sou médico, e agora? Perfil falso, atender tudo, né? Que legal que essa rede protege. Quais os outros serviços gratuitos disponíveis? Como é que funciona? Fala pra gente. Tá, então, o Ology tem realmente como objetivo de ficar sempre gratuito para médicos. A gente tem um modelo freemium, então tem uma conta premium, que é uma conta que a gente usa mais também para divulgar. Essa conta premium dá acesso a alguns recursos avançados, mas o objetivo do Ology realmente no futuro é poder ser gratuito 100% para todos. E eu queria aproveitar, na verdade, para os médicos que estão nos ouvindo e talvez outras pessoas que podem ter um irmão, um amigo médico, a gente queria oferecer uma conta premium para eles, usando o código, quando ele se cadastra, o médico, ele pode usar o código Rádio Real FM, e ele vai ganhar um ano de conta premium. Olha, que bacana. Então, ó, os médicos aí que estão ouvindo a gente, ou quem conhece algum médico, né, tem algum parente, alguma coisa assim, quiser experimentar, né, a rede social Ology, que tem aí a sua conta gratuita, mas também tem uma parte, né, de serviços aí oferecidos através de pagamento. Então, é só usar o código Real FM. Qual é o código? Exato, Rádio Real FM, tudo junto. Bacana, e aí consegue aí uma conta premium para poder experimentar essa nova ferramenta. Adelaide, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Na Pegada. Eu queria que você mandasse aí um recado final, tanto para médicos quanto pacientes, para essa relação, né, entre eles ser mais harmoniosa em tempos aí de mídias sociais, né, de aplicativos, redes sociais. O que você poderia deixar de mensagem? Eu acho que a mensagem principal é realmente dizer que não tem que ter medo das redes sociais, das mídias sociais, que elas trazem benefícios inúmeros para a profissão médica também. E ter um lugar dedicado protege e traz recursos adicionais. Mas a gente sabe que realmente a profissão médica vai evoluir com todas essas tecnologias e é realmente no final pro benefício do paciente, que pode beneficiar de uma colaboração maior entre os médicos, uma recomendação para colegas mais rápida. Na verdade, é ganho de tempo e diminuição das distâncias. Tem rapidinho aqui um comentário de uma ouvinte nossa pelo WhatsApp, que ela diz que vê nas redes sociais, recebe muitas mensagens de médicos fazendo propagandas de cirurgia, inclusive falando que cobra oferta da concorrência, enfim. E ela queria saber a sua opinião em relação a isso. Isso é também uma conduta proibida, né? Exatamente. O médico normalmente deveria ter uma função só educativa. Então, qualquer mensagem de autopromoção, na verdade, ele tem um risco realmente de ser chamado pelo Conselho Regional de Medicina e de ser multado ou proibido o risco que ele incorre é grande mesmo, na verdade. E o médico realmente tem um código de ética que ele tem que respeitar. Isso pro bem do paciente e para a sociedade de maneira geral. Quer dizer, o médico sério não faz esse tipo de coisa, né? Não faz esse tipo de propaganda. Conhece aí o seu código de conduta e não atua dessa forma. É normal o médico se divulgar, é normal o médico querer ganhar mais pacientes, mas tem limite na maneira de fazer isso. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem muitos médicos, inclusive a gente trabalha aqui com entrevista, né, informação, e vira e mexe a gente quer tratar de um assunto de saúde e convida médicos para participarem das nossas entrevistas aqui.
aqui, né? E alguns até... Muito legal. Alguns até se reservam o direito de não quererem participar porque acham que isso pode caracterizar a promoção e tal, mas existe também a questão da utilidade pública, né? Da parte educativa, como você disse. Então, quer dizer, participar de entrevistas, assim, para poder divulgar as informações e orientar a comunidade é permitido, né? É permitido, e mais do que isso, é fundamental. Eu acho que o médico realmente tem um papel bem importante na sociedade e no Brasil em particular. Uhum. Bacana, Adelaide. Olha, e tem que devolver, na verdade, esse papel, porque com problemas com selfie, com problemas com alguns médicos abusando da autopromoção, a imagem do médico vem ser um pouco sujada, e isso, na verdade, a gente tem que devolver ao médico o papel que ele tem e que realmente é vital para uma sociedade. É verdade. Adelaide, muito obrigada então mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sucesso aí. Quem quiser saber outras informações é só acessar o Ology na internet, não é isso? Exato. Ology.com.br. OLOGGY. Ok. Muito obrigada a vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Parabéns Tchau. pela ideia, excelente ideia. Tchau, tchau. Obrigada. Bebê. Adelaide Van de Putte, ela é francesa. Ah, Você reparou no sotaque, né? É mesmo. Que chique. Adelaide, de que lugar da França você é, Adelaide? Acho que ela já não está mais na linha. Adelaide? Eu apertei um botão, ela foi. Tá bom. Viu que chique? Estamos entrevistando até pessoas internacionais. Olha, eu queria aproveitar e mandar um alô pro doutor Gustavo, doutor Maurício, quem mais participa aqui com a gente? Doutor Carlos Alberto, quem mais que dá entrevista pra gente aqui? Todos os psicólogas que participam com a gente também, Eliana Andréia, Gisele, Márcia, enfim, uma turma aí de profissionais, estão sempre a postos aí para nos atender, porque é através desses profissionais também que a gente consegue passar informação, né, Harry, pros ouvintes, tirar dúvidas, né? Claro, gente, que entrevista aqui não substitui uma consulta, não substitui terapia, não substitui nada disso, mas a gente está fazendo o nosso papel também de orientar, né? Então acho que é importante, é um canal de comunicação super importante que os médicos devem utilizar para levar informação, né, para a comunidade. A gente também está sempre pronto aqui para atender as solicitações e levar essas informações. Então, esse tipo de divulgação não tem problema nenhum. Agora, aquela promoção em internet, né, aquela faixa dizendo 50% de desconto na cirurgia plástica. Isso não pode. Isso aí não pode. E aí, se você quiser fazer alguma denúncia, também procura o Conselho Regional de Medicina, né, da sua cidade, a sede, né, do conselho na sua região, para poder fazer qualquer tipo de denúncia aí de conduta que você não ache correta, né, de algum profissional. Tá bom. Chega de blá blá blá, vamos de música um pouco? Na pegada. Na pegada. Pegada.